E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, beleza? Então para isso, o que a gente tem que considerar? Tem que considerar uma PA, né? A1, A2, A3, AN, né? Uma PA lá de razão R, tá certo? A gente pode demonstrar matematicamente que o termo geral AN dessa PA ele é dado por essa fórmula aqui. A n é igual a A1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, que multiplica a razão, que é R. Tá? Essa fórmula é conhecida como a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Tranquilidade? Uma observação que a gente faz aqui é a seguinte, que esse termo geral ele permite a gente escrever, por exemplo, coisas desse tipo aqui. Tá? O A6 eu posso escrever como sendo A1 mais 5R. Por quê? Basta que eu substitua n por 6. Se eu colocar n igual a 6 na fórmula do termo geral, eu tenho aqui ó, A6 igual a 1 mais 6 menos 1, que vai dar 5, vezes R. Tá? Então A6 vai ser A1 mais 5R. O A10 vai ser quem? A1 mais 9R. O A2021, da mesma forma, vai ser quem? A1 mais 2020R. Se eu te perguntar, por exemplo, quem é o A100, você vai me dizer o quê? A1 mais 99R. E por aí vai, tá certo? Isso a gente consegue aí deduzir rapidamente, né? Utilizando o termo geral, tá claro? Esse exercício 1 ele pede para a gente calcular o 30º termo da PA, tá? E dá essa PA aqui pra gente, 26, 24, 22, tá? Você nota que até daria pra gente fazer isso, né? Se a gente observar o padrão aqui, que a gente tá vendo que sempre diminui o quê? 2. Na verdade, eu estou somando menos 2, né, para obter o próximo termo. Então, assim, eu poderia fazer isso até chegar em quem? No 30º termo, né? Porque, por exemplo, aqui, se eu quisesse o quarto termo, basta que eu subtraísse 2, né? Então ia ficar 22 menos 2, o quarto termo é quem? 20. E eu poderia ir fazendo isso até chegar no 30º termo. O problema está no seguinte, se ele me pedir para calcular o 1000º termo, então isso daí é muito trabalhoso de ser feito, né, dessa forma. Por isso a gente tem a fórmula do termo geral, para a gente poder calcular, né, por exemplo, o 1000º termo sem maiores problemas, tá certo? Então essa fórmula é bastante útil. Então veja só, como é que eu posso, né, calcular o 30º termo da PA, que ele deu aí, utilizando, né, a fórmula do termo geral. A primeira coisa que a gente tem que observar é que como ele está pedindo o 30º termo, n vale 30, tá certo? Então isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso é do primeiro termo da minha PA, que é dado aqui e vale quanto? 26. Então eu tenho aí o n, já tenho o primeiro termo e eu preciso também da razão. Só que como que eu calculo a razão de uma PA? Né? A gente já sabe fazer isso. Basta que eu pegue o segundo termo e subtraia o primeiro. Ou pegue o terceiro termo e subtraia o segundo. Né? Então aqui, ó, esse termo que é o segundo, né? Esse aqui é o primeiro. Então, para obter a razão, vou fazer A2 menos A1. A2 menos A1 vai ser o quê? 24 menos 26. E 24 menos 26 vai dar menos 2. Então, a razão dessa PA é menos 2. Tá claro? Bem tranquilo de ser feito. Cuidado aqui, porque tem gente que pega e faz A1 menos A2. Se você fizer A1 menos A2, vai dar 2. E aí você erra tudo. Tá certo? Então, fica atento na hora de calcular também a razão. Com isso, né? O que a gente tem? Daí, eu sei que a fórmula do termo geral é quem? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá claro? Então, vou substituir, né, os dados que eu obtive. Ó, o n vale 30, então eu vou colocar 30. Então, vai ser A30, que é o 30º termo. Vai ser A1, que é 26, mais n menos 1. O n vale 30. Então vai ficar 30 menos 1 vezes a razão, que é menos 2. Tá claro? Agora veja bem. Aqui eu tenho o 26, eu vou repetir. 30 menos 1 vai dar quanto? 29, né? Que multiplica menos 2. Tá certo? Uma observação aqui que se você quisesse usar o raciocínio, né, da observação, você poderia também. Então o A30 seria quem? A1 mais 29R. Como está aqui, ó. A1 mais 29R. Aí você ganha tempo. Tá? Então isso aqui é útil para você ganhar tempo. Tá? Se você não se sentir seguro, usa a fórmula do termo geral, que também, né, usa esses detalhes da fórmula, melhor dizendo, que você também vai chegar. Tá? Então daqui eu tenho o seguinte, ó, 29 vezes menos 2 vai dar menos
58. Aqui você tem que ter cuidado para não fazer isso, tá? 26 mais 29 e multiplicar por menos 2. É um erro muito comum. Primeira multiplicação, depois você soma e subtrai, né? Então tem que obedecer essa regra. Então você tem aqui, ó, 26, né? Você repete aqui, 29 vezes menos 2 deu menos 58. Mais e menos aqui vai ficar menos 58. E 26 menos 58 vai dar menos 32. Então o 30º termo, ou seja, o A30 da minha PA é quem? Menos 32. Tá claro? Agora a gente vai fazer o segundo exemplo, beleza? Então, pessoal, nesse segundo exemplo, ou nesse segundo exercício, né, ele pede o seguinte, ele fala, determine o valor de A41, ou seja, do 41º termo, né, de uma PA onde o 7º termo é 1 e o 10º termo é 16. Tá? Esse exercício aqui, né, você deve proceder da seguinte maneira para você resolver. Né? O que ele está querendo? Né? A gente tem o seguinte, né? Temos do enunciado. O que a gente tem do enunciado? Né? A gente tem que calcular o A41. Concorda? Beleza? É isso que a gente tem que calcular. Só que o A41, como é que eu procedo para calcular? Utilizando o termo geral, né? A gente usando aquela observação que eu fiz, eu posso escrever como sendo o quê? A1 mais 40R, tá certo? Né? Estou usando aqui o termo geral, né? Aquela parte da observação que eu fiz no início do vídeo, que é para a gente ganhar tempo. Então, para poder determinar o A41, eu preciso do primeiro termo, que é o A1, e preciso da razão, concorda? Para isso, ele deu duas coisas, né? Ele disse para a gente que o A7, ou seja, o 7º termo, é igual a 1. E disse também que o A10, o 10º termo, é 16. Tá claro? Então, estou escrevendo, né, matematicamente o que ele falou no enunciado. Como é que eu procedo aqui agora? O A7, usando a fórmula do termo geral novamente, eu posso escrever como sendo o primeiro termo, A1 mais quanto? Mais 6R. Estou usando novamente a observação. Você nota que com a observação eu ganho tempo. Tá? Melhor do que eu ficar substituindo passo a passo lá na fórmula do termo geral. O A10 é quem? É o primeiro termo, A1 mais 9R. Tá certo? É só subtrair 1 e multiplicar R. Né? Você pega o índice aqui que é 10, subtrai 1. Vai dar 9 e multiplica R. Né? É aquela observação que eu fiz no início. Isso vai ser igual a quanto? 16. Beleza? Como que eu procedo aqui nessa parte? Né? Eu tenho aqui um sistema de duas equações, né? E duas incógnitas. É como se o A1 fosse o x e o R fosse y. Né? Porque a gente está acostumado com sistema com x e y. Como que eu resolvo esse sistema? Eu posso aqui, por exemplo, multiplicar a equação de cima por menos 1. Né? Se eu multiplicar a equação de cima por menos 1, o que eu vou obter? Né? Eu vou usar aqui o método da adição, tá? Porque eu acho que é mais fácil. Então você pega aqui menos 1 vezes A1, vai dar menos A1. Menos 1 vezes 6, mais 6 vai ficar menos 6, só que é menos 6R. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aqui, a equação de baixo você só repete. Vai ficar A1 mais 9R igual a 16. Tá? Agora, a gente soma as duas equações. Né? Então, ó, aquela velha história, né? Sabe soma? Então some. Ó, vai ficar menos A1 mais A1, vai cancelar. Menos 6 mais 9 vai dar 3, só que é 3R. Menos 1 mais 16 vai dar 15. Então R vai ser quem? O 15. Esse 3 que multiplica R passa para baixo dividindo. Então R vai ser 15 dividido por 3, que vai dar 5. Já determinei a razão. Tranquilidade? Para encontrar o primeiro termo, eu escolho uma das duas equações, né? Mas eu tenho o quê? A1 mais 6 vezes R é igual a 1. O primeiro termo eu não sei quem é. O 6 você repete, a razão você sabe que é 5, substitui. Então vai ficar 6 vezes 5 igual a 1. Então A1 mais 6 vezes 5 vai dar 30, é igual a 1. Então A1 vai ser 1. Esse mais 30 passa para o outro lado negativo, fica menos 30. Então A1 vai ser 1 menos 30, que vai dar menos 29. Tá certo? Daqui, o que eu tenho? Eu não quero calcular o A41. A41 é A1 mais 40 vezes o R. Né?
O primeiro termo é menos 29, eu vou colocar aqui. O 40 você repete e a razão se equivale 5. Então eu vou ficar com menos 29 mais 40 vezes 5 vai dar 200. Né? Menos 29 mais 200 vai dar 171. Beleza? Então, o termo, né, o 41º termo vale 171. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido o assunto, tá? Porque é um assunto, né, bem mais tranquilo aí do que logaritmo, né? E espero que Deus abençoe assim abundantemente a vida de vocês, tá certo? Um grande abraço, é isso aí.